Oi, gente, podcast Mulher Entende Mulher. Hoje é quarta-feira, de volta com um bate-papo maravilhoso. Tô aqui com uma super convidada, ela, Renata Falzoni. Tudo bem, Renata? Super bem. Tô aqui contente de estar com vocês aqui. Ai, que legal. Ela tem um currículo que eu vou te falar, viu? Além de muitos causos pra contar pra gente, né, Renata? É arquiteta, jornalista, manja muito de bicicleta, né, Rê? E também é criadora do canal Bike é Legal, né, Rê? Isso mesmo. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta, porque é aquela clichê. Depois que aprende a andar de bicicleta, não esquece mais? Não esquece mais, mas aí vem os percalços da vida, né? Você vai ficando grande, você começa a se interessar por outras coisas e para de pedalar. É mesmo? E aí vem todas as doenças e infelicidades da vida sedentária. Menina, não, de doença eu não quero nem falar, quero falar de saúde, porque já eu quero descobrir a sua receita também de saúde. Vou te falar, Renata vai fazer aniversário em setembro agora, sabadinho, né? agora. Dia 2? Dia 2 de setembro. Pode falar a idade? Claro. Né? Quanto? Setentinha. Eita, gente! E pedala desde quando? Olha, eu pedalo como brinquedo, né, sem rodinha desde 5 anos. Portanto, vai fazer 65 anos que eu pedalo sem rodinhas. Menina! Mas assim, quando que mudou a minha vida mesmo foi em 76. Portanto, 46 anos atrás, né? Ah, vamos deixar os quebrados de lado, Nada. né? Tenho orgulho de falar, viu? Ah, que bom. Aí eu estava estudando arquitetura e mudei para uma casa mais perto da escola. E aí eu comecei, esse foi o meu. Comecei a usar a bicicleta como meio de transporte. Aí foi bem legal, mudou minha vida. Foi algo que mudou muito, não só a minha vida, a maneira como eu me desloco, mas principalmente a maneira como eu vejo a cidade. É, outro olhar, a partir né? daí comecei a moldar bastante uma outra maneira de me posicionar à frente ao espaço urbano, né? Por exemplo, meus pais moravam no outro lado do Rio Pinheiros, perto lá do Palácio do Governo. Em São Paulo. E eu estava morando na Vila Madalena para atravessar a ponte de bicicleta. Ainda hoje essas pontes são complicadas, imagina naquela época, né? Alças de acesso vindo da Marginal, ônibus, carros, ninguém parando. Eu falei assim, não, tudo bem, então eu vou como pedestre, vou para a calçada. Também não dava. Então, assim, daí comecei a maturar, estudar muito essa questão e aí vai engordando uma vida, né? Engrossando um caldo cicloativista, né? Que é o que a gente chama. Aí, Renata, eu queria saber de você. Então, hoje, entrar num carro, por exemplo, você tá fora, você não entra em carro. Ou pegar busão, metrô... Pego, sim. Eu combino o transporte público, a mobilidade ativa com a mobilidade ativa. Podendo ser eu caminhando, ou eu indo de bicicleta ponto A ao B, ou ponto A até um bicicletário, ou ponto A até ingressar com a minha bicicleta dentro do trem, metrô, e também de ônibus, que você tem essa possibilidade em determinados horários. Então, assim, é um livre-arbítrio. Quando eu uso o carro na cidade, geralmente é porque não tem infraestrutura na cidade que me apoie. Por exemplo, ir daqui até Osasco é plano e é perto. Ah, longe, não é perto. Olha, gente, eu vou falar. É 8 quilômetros, mas de bicicleta, hein? Não, no plano, um pedal. Pra mim é um pedal. Não é. No plano é fácil. Só que você não tem infraestrutura cicloviária para você sair do município de São Paulo. Você chega até a Ponte dos Remédios, por exemplo, com ciclovia. Você atravessa a ponte e você já está num caos de uma cidade que não é receptiva. Então, assim, quando eu vou para Osasco, eu peguei Osasco por um exemplo, né? De uma cidade perto, próxima. E aí eu pego o trem. Então eu pego e boto o trem, e vou de trem. Tem e ando uma alternativa, né? Por exemplo, é uma maneira de resolver. Legal. Agora, os horários pode ser que não combinem. Por exemplo, você vai para o Grande ABC, tirando São Bernardo, que não tem trem. Todas aquelas localizações, eu poderia estar pedalando com muita facilidade. Tranquilidade. Porque você tem veios que acompanham rios. Então eu posso traçar vários roteiros praticamente plano que interligam todo o município da cidade de São Paulo, mas nem sempre eles são mansos para pessoas. Boa. Eles só têm trânsito muito pesado, caminhão, ônibus, muita velocidade, calçadas precárias. Então, muito por causa disso que às vezes eu sou obrigada a usar um carro. Certo. Carro pessoal é muito difícil. Muito difícil. Peguei ontem meu carro para levar um cachorro. Meu cachorro foi fazer uma sessão de fotos. Olha, um cachorro chique, hein? Famoso. Instagrammer. O pneu tava murcho no meu carro. Eita! Mas ainda pegou pra ligar o carro? Pegou. Fazia 2 meses que não saio com ele de casa. Ele pega. Legal. Mas assim, o carro realmente é uma exceção das exceções. Caramba. E ele tá muito ligado a levar criança para algum lugar.
Então, assim, a minha alforria, tiveram várias alforrias na minha vida, mas uma que foi forte foi o dia que a minha filha fez 18 anos. E aí? E aí eu joguei meu carro na mão dela. Quer carro? Quero. Então vamos fazer um combinado, Tati. Você fica com o carro, meu de presente para você. Mas eu não faço mais supermercado. Olha só. Negociou. Que mãe malvada, né? Até hoje. Ela tá com 42 anos, até hoje quem faz compras é ela. Olha, nunca... negociou bem aí. Malvada. Mas a família é toda do pedal, Renata? Como é que é? Não, assim, o meu irmão mais velho gosta de pedalar como lazer em mountain bike. Meu outro irmão também anda de mountain bike. E meu irmão mais novo, que talvez fosse um atleta, ele quebrou uma vez uma perna perto do joelho. E aí ele não se aventura muito na bicicleta, porque ele tem medo de lesar essa lesão que ele teve. Entendi. Mas eu acho que todos os 3 irmãos que eu tenho seriam ciclistas de lazer e de esporte, como eles puderam ser, né? Caramba. Que ainda são, 2 deles ainda são. Que legal. Agora, trocar o carro pela bicicleta, na minha família, só eu mesmo. Só você. Quanto você já pedalou, hein, Renata? Assim, você ideia. Bateu um recorde, assim, de dia, por exemplo? Pedalou uns 30 quilômetros por dia? É pouco? Eu não sei. 30 Tô chutando. 30 no plano não é nada. Não é nada. Eu mesmo não tenho grandes recordes, grandes distâncias. E a gente nem mede tanto pela distância, a gente mede pela altimetria. Então, por exemplo, 30 quilômetros, onde você vai no plano, é baba. E se tiver o vento a favor, nem conta. Mas quando o vento tá contra, nem né? Conta. Aí dá umas forçadinhas. Por exemplo, você quer ver um passeio de 30 quilômetros, que na verdade são 50, que é lindo, maravilhoso, e qualquer criança faz. É você pegar a ponte da Cidade Jardim, descer pela marginal oeste do Rio Pinheiros, tem o Parque Bruno Covas, vai pedalar, tá agora uns problemas por causa de obras, vai até o sul, continua, passa a ponte, uma ponte que tem na frente da estação Socorro, continua, vai até o Parque da Barragem, tudo plano. Aí você faz um piquenique e volta, podendo até fazer uma volta um pouco diferente, subindo para aí, se tiver criança já não é tão bom. Você pode subir Interlagos, descer e voltar pela margem oeste. É um pedal de 50 quilômetros que qualquer cidadão faz, você faz. Sim, aí já fica uma dica de passeio aqui em São Paulo para aproveitar, né? E de graça, né, praticamente, né? Aí já faz o piquenique e aproveita, esse né? Aí é lindo. Parque da Barragem, acessando pela marginal oeste do Rio Pinheiros, é um pedal, assim, que eu recomendo para conhecer. De mobilidade a gente vai falar muito aqui no podcast, né? No Mulher Entende Mulher. Só para finalizar, agora você pega 30 quilômetros com 800, 1000 metros de altimetria, é o que a gente faz, ou seja, de ascensão acumulada. Numa trilha, eu digo que eu saio satisfeito em termos de objetivo desafio. Alcançado, isso. Exatamente. Eu quero saber, de desafio, de lugar que você já pedalou, que você gostou, de lugar que você não gostou. Porque, gente, a Renata, ela tem um currículo extenso, né? Já trabalhou em rádio, TV, também em revista, de jornal, fotógrafa, né? Tem um currículo com muita história pra contar, né? E também foi o quê? Vídeo repórter, né? Como bike. Depois eu quero saber como que é fazer reportagem e ao mesmo tempo pedalar, né? Isso tudo não é no passado não, viu, Raquel? São coisas que eu faço até hoje, dia -dia, né? Isso é muito importante. Mas então, aqui no Brasil, por exemplo, Renata, por onde você já pedalou que você falou, cara, gostei de pedalar por esse lugar? Olha que interessante a sua pergunta. Se você me perguntar qual foi o melhor lugar do mundo que eu pedalei, eu vou dizer que foi no Brasil. Olha! Numa cidade paraense. Que fica muito próxima do Amapá, porque ela fica na ilha de Marajó, chamada Afuá. Puxa vida, mas por que Afuá? Porque é uma cidade feita em palafitas, que tem todo esse calor maravilhoso do norte brasileiro, uma cultura linda, né? O açaí está lá presente. E ela, por ser em palafitas, não tem nem moto nem carro. Então é uma cidade que tem mais ou menos uns 2 por 1 quilômetro, já tem o quê? 2 quilômetros quadrados o seu centro urbano. Caramba! E todo mundo pedala ou anda a pé. Olha só! Então é o único lugar do mundo, Raquel, que eu vejo criança de 7 anos de idade levar na garupa uma criança de 3 para a escola e ninguém ser preso por isso. Nem em Amsterdã você vai ter uma criança de 7 anos indo sozinha para a escola com uma criança de 3 na garupa. Pois é, então. Sozinha. Olha só. Então é uma cidade que, por causa da mobilidade ser totalmente dentro de uma escala humana, ela não mata no trânsito. Olha. E ela é acessível principalmente para quem? Mulheres e crianças. Que legal. Então você vai ver o percentual de mulheres pedalando, ele confere ao percentual das mulheres na sociedade, que é 55%. Aqui em São Paulo, você vai ter no máximo 10% das pessoas de bicicleta na rua sendo mulheres. Então você vê
a inacessibilidade... É muito pouco? É muito pouco. 10% muito pouco. só. E o fruto disso é assédio, em primeiro lugar. Nem a violência do trânsito as mulheres apontam como um impedimento. De roubo, de furto, essas coisas, né? É o assédio. O assédio. E claro, a falta de infraestrutura e tudo mais, mas o assédio vem em primeiro lugar. Caramba, eu ia perguntar isso justamente, né? Ou seja, da questão das mulheres pedalando, não só aqui em São Paulo, mas a nível Brasil, se você tiver aí esse dado também. São Paulo, você falou 10%, mas a nível Brasil, então, é muito menos ou não? Vai depender do lugar. Muito, vai depender muito do lugar. Se a gente fizesse nacional, assim, um número médio... Não posso chutar, eu gostaria de ter um número mais preciso. Mas a única cidade do Brasil que eu conheço que você vai ter uma coisa equiparada com a porcentagem das mulheres é Afuá, pela inexistência de automóveis e por ser o meio de transporte de todo mundo. É uma cidade que é tão acessível que não tem como você exercer a sua milionarice em espaço público. Você pode ser milionário que for, você não vai... Não adianta você ter um tênis zilhão. Você vai andar de chinelinho... Confortável, né? Você não adianta você ter uma calça maravilhosa, você vai andar com shortinhos. Engraçado, né, Renata? Você não adianta ter uma bicicleta de 100 mil reais, você vai andar com uma barra forte, barra circular, uma poti de ferro. É o que faz as pessoas se moverem. Então é muito... É uma cidade que tem o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano baixo, né, humano baixo, que geralmente está atrelado à violência, e no caso deles, não. Eles têm uma baixo IDH. A cidade, não gosto de chamar pobre, porque ela é muito rica de cultura, né? Que ela não se liga na posse do automóvel como um status. É interessante isso. Eles se relacionam de forma diferente. E tem baixa violência. Caramba. Então é uma cidade muito interessante. Muito Agora, legal. ainda respondendo a sua pergunta sobre os lugares que eu já pedalei no Brasil, por exemplo, eu recentemente voltei no domingo da cidade de Vitória. Eu fui lá, a convite lá do governador, para poder fazer uma inauguração de uma ciclovia suspensa em cima da terceira ponte, que é uma réplica, um terço, um quinto, mais ou menos, do que seria uma Rio-Niterói. Então é uma ponte longa, alta, 70 metros de altura. Uau, frio na barriga. E que puseram uma estrutura cicloviária embaixo, que inclusive previne suicídios. Uma interessantíssima obra de engenharia, né? Eu fui de São Paulo, pedalei até Congonhas, dobrei minha bicicletinha, botei na mala, fui embora, cheguei lá, desmontei, montei minha bicicletinha, dobrável, muito simples, e saí do aeroporto em ciclovia, bem estruturada, tudo lindo, até o meu hotel. Entendi. Eu pedalei uns 7 quilômetros até chegar ao hotel. A única cidade do Brasil que eu conheço, olha, se eu estiver errada, me critiquem aqui, mas a única cidade do Brasil que eu conheço que tem estrutura cicloviária na porta do aeroporto é Rio de Janeiro, Santos Dumont. O resto tudo, você para chegar lá tem que ficar confinada em táxi, em Uber, em ônibus. Agora São Paulo quase que tem um metrô que chega até o aeroporto de Guarulhos, quase, mas ainda porque falta. Você tem que pegar uma perninha ainda de ônibus. Quero dizer... E olha que a sua bicicletinha dobra ainda, né? Essa de ela viagem. vai com você na mão ou junto, né, no aeroporto? Não, ou tem que despachar, né? Tem que despachar. Ah, entendi. Tem que despachar e é um... Bicicleta rodando é maravilhosa, bicicleta sendo carregada é sempre um estouro. Mas uma bicicleta dessa assim é mais ou menos quanto de custo, né? Porque... essa não é muito cara, não. Não é cara? Não, essa é uma bicicleta muito simples, de ferro. Sim. É uma bicicleta dobrável que ela tem, assim, produzidas em linha na Ásia e vem com marcas que as pessoas importam e colocam as marcas próprias. Mas não é uma bicicleta que vende muito no Brasil, portanto você tem dificuldade de encontrar uma bicicleta dessas relativamente boa, porque elas são simples. Ela tem um freio que não é a disco, é um freio que a gente chama de V-brake. Ela é uma bicicleta, por exemplo, toda vez que eu vou remontar, eu tenho que ficar dando uns chutes nela por causa da maneira como ela foi tratada pela Infraero. Vamos botar os nomes, né? Sabe aquela empresa que pega a tua mala, joga no avião, tira e joga pra você? Eu ia até perguntar isso, se ela chega inteira mesmo, né? Porque se fosse junto com você no avião, você fala, beleza, tá aqui quietinha, né? Mas se é despachado... Esse não é um privilégio só brasileiro, viu? Eu Bagagem também. No avião é jogada e no é isso aí mundo mesmo. afora, hein, Renata? Teve algum lugar que você pedalou assim, que você falou, pô, gostei desse país, achei legal essa trilha, esse caminho também? Ou não? Já cortei 33 países mundo afora. 33? E cada país é interessante a sua diferença, porque você vê muito da cultura daquele país pela forma como as pessoas se tratam na rua, né? Então você vê muito o quanto o Brasil é um país que não é para iniciantes, onde a esmagadora
das pessoas, elas se distratam, né? A gente perdeu muito aquele carinho. Você vai para outras cidades do interior, norte e nordeste, você é bem tratado, mas quando você está no grande Brasil, nas grandes cidades, você vê a virulência. A gente tem um termo em inglês, isso que é o anger, que é aquela raiva enrustida do semelhante, né? Que está do seu lado, fluindo no trânsito e você parado. Então, assim, cada país é maravilhoso. Se eu for pegar e eleger um país de primeiro mundo maravilhoso de se pedalar, assim, Holanda é maravilhosa, mas Holanda é muito plana. Tem a geografia também, né? E muito frio e muito vento. Nossa Senhora! Então, assim, embora você tenha a infraestrutura que corta o país inteiro, você está sempre com frio e sempre com a cara no vento. Mas é um lugar maravilhoso. A Alemanha é um país incrível de se pedalar. Ela tem algumas montanhinhas, mas ela é toda conectada. Então, as viagens que eu fiz na Alemanha, eu saí uma vez de Berlim e fui até Copenhague. Uma viagem maravilhosa. Países como a França, também muito estruturada. Itália tem menos ciclovia, mas tem uma cultura, né? Então, todos esses países são interessantes e cada um deles. E por onde tem obras de 2000 anos feitas pelos romanos, é maravilhoso. Que você está pedalando, aí você vê uma ponte em Arcos, você olha para aquele e fala, meu, isso aqui tem 2000 anos, e eu estou pedalando em cima disso. Né? Olha, tem lugar que às vezes pro carro é até difícil de entrar, né? A bicicleta vai também, né? Eles têm mesmo estruturas estreitas de baixa velocidade, e hoje a Europa está conectada por cicloestradas, que chamam-se Eurovelo. Então você tem 90 mil quilômetros de ciclovias ligando todo o continente, né? Toda a Europa, com número, com mapas e tudo. Legal. Aí você vai para um país como os Estados Unidos, que é muito amante dos carros de alta velocidade. Você tem menos infraestrutura, mas você tem os parques, você tem trilhas de mountain bike do lazer, simplesmente maravilhosas. Algumas cidades, tipo Portland eu não conheço, mas sei dela. É uma cidade que incentiva muito a bicicleta. São Francisco, já pedalei muito lá. Tem ladeiras, é interessante quando o pessoal fala, puxa, mais o relevo. Então vamos falar de São Francisco. Puxa, mais o frio, vamos falar da Holanda. Né? Então é tudo uma questão de você querer pedalar. Né? Agora, quando você vai na América Latina, é incrível a Colômbia. Colômbia é um país que tem problemas como o nosso, até piores, muito relacionados ao narcotráfico local, né? Nós temos muita violência, muito problema, mas a Colômbia também, e são muito parecidos aos nossos. Só que eles têm uma cultura de ciclismo, de competição, que nenhum país de terceiro mundo tem. Então, você vê, se você pegar os 20 melhores ciclistas do mundo, 4, 5 serão colombianos. Vencedores de Tour de France. O país para quando tem essas provas, o Tour de France, a Vuelta. É um incentivo, né, ali para eles. Eles gostam. E eles têm montanha. Então, eles são bons escaladores. Já panturrilha, hein? E aí você vai para Bogotá, é uma cidade que está inteirinha conectada com ciclovias. É uma cidade em que se promove muito as viagens de bicicleta. Eles saltaram de 3, 4% de viagens para 20, 25%. Caramba. E isso faz com que os trabalhadores ganhem mais, porque gastam menos tempo, não tem que ficar gastando o dinheiro deles no transporte público. E todo o eixo do Transmilênio, que é o BRT, que foi uma ideia que eles pegaram aqui no Brasil, em Curitiba, como é que chama aquele nosso arquiteto? Daqui a pouco vem o nome. Oscar Niemeyer? Não Niemeyer, o arquiteto que planejou Curitiba. Caramba. Agora tem que pesquisar aqui, porque eu só lembrei do Museu do Olho lá, Como né? é que eu posso ter me esquecido? Fala aí. Então, aí com essa ideia do corredor de ônibus que nasce em Curitiba, vai para Bogotá, vai para os Estados Unidos e volta com esse BRT, né? Bus Rapid Transit, que nada mais é do que o nosso corredor de ônibus. Então, Bogotá está completamente ligada com bicicletários ao longo dos principais terminais desse Transmilênio. Então, eles pensam na mobilidade de bicicleta da forma estruturada, de um sistema, que é o que faz grande falta aqui no Brasil. Jaime Lerner. Então ele pronto. Mesmo. Muito Jaime obrigada. Lerner, aí. Infelizmente, recém-falecido arquiteto. Quando ele fez todo um plano para Curitiba, quando ele estava fazendo o TCC, e depois ele foi prefeito e implementou. Aí, gente, sempre aprendendo. Nossa. Renata Falzoni também é cultura, hein? A gente está aprendendo demais aqui no podcast, viu? Ô, Rê, mas assim, você deu uma aula aqui pra gente, falando de mundo afora, Brasil também, né? Sobre a questão aí das cidades que estão adaptadas, né? Enfim, para a questão da
da ciclovia, né, para os ciclistas. Mas me conta, você, quando vai chamar alguém para o pedal, como é que você faz? Você fala assim, meu, e aí, é com ou sem emoção o que você quer? Vamos pedalar de boa no linear ou então vamos encarar umas ladeiras? Olha que coisa curiosa, né? Quando chamar alguém pro pedal, eu geralmente aceito convites e não faço convites. Não, porque você prefere pedalar em grupo, por exemplo, ou sozinha? Então, com a vida, né, que eu fui realmente banindo o automóvel da minha vida, a atividade de ciclismo acabou sendo a atividade de mobilidade. Sim. Então, assim, 90% dos meus pedais são de mobilidade. Por exemplo, eu saio da minha casa, eu estou aqui de bicicleta. Eu subi o espigão de bicicleta e tudo. Quer dizer, o meu meio de transporte é a bicicleta. Tá. Quando é no fim de semana, aí assim, passear na cidade à noite, chega uma idade que você quer mais ficar em casa à noite, né? Eu tenho certeza disso. Eu fui uma pessoa muito boêmia, daí que nasce os night bikers, né? Que é o grupo de pedal à noite. Tudo à noite? Tudo era à noite. Mas era o quê? Faculdade. Sim. Né? Naquela época eu saía para ir para a faculdade e não voltava. Ficava rodando. E rodando do quê? De bicicleta. Quando eu fui ver isso nos anos 70, quando eu fui ver nos anos 80, já era um grupo. Meu Deus. E aí eu saía, eu era a alegria dos DJ, porque a pista estava vazia, começava a botar uma música, era eu que entrava e dançava a noite inteira. Quer dizer, outras épocas. Mas assim, hoje eu não... A minha sorte é que eu não sou uma pessoa que bebe, então eu chegava 2, 3 da manhã, sem beber, sobra, dormia até 5, 6 e pronto, já estava pronta. Estava pronta. Pro dia. Mas a vida cobra, né? É verdade, né? A gente cobra. A conta chega uma hora, né? Aí eu chego hoje de noite em casa, tipo 6, 7 horas, não quero mais sair. Então, assim, esse lazer noturno já não desfruto mais. Muito embora eu aceite vários convites quando acontecem. Agora, nos fins de semana, eu sempre me coloco em algum grupo. Porque, assim, é impressionante a quantidade de grupos de ciclistas que fazem os seus passeios. Sim. E aí eu escolho entre os são vários convites para o mesmo fim de semana. Fica bem assim, unité. Tá. Em geral, a minha dificuldade de escolher é como que eu vou chegar na largada do passeio, já que eu não tô afim de botar minha bicicleta num carro para sair de carro. Então vai depender... Você já vê o caminho antes, né? Não, vai depender de quem oferece a carona mais confiável. Muito bem. Sempre negociando, hein? Negociou com a filha lá atrás, continua negociando. Esses pedais, como alguns, a gente pega o metrô 5, 6 da manhã aqui em São Paulo, e vai, por exemplo, eu já fiz passeios lindos, um passeio lindo que a gente faz saindo de bicicleta de casa, até Rio Grande da Serra, de trem, de lá pedala até Paranapiacaba, legal, que tem uma estrada parque, que aliás a gente tem que tomar cuidado, porque querem fazer um porto secular, a gente não pode deixar. Eita. Isso é uma outra pauta, tem que fazer resistência. Paranapiacaba é uma vila inglesa maravilhosa, maravilhosa. Vai lá, pega o trem, vai até o Rio Grande da Serra, caminha, vai conhecer, pedala, vai conhecer. É linda. E de lá tem várias trilhas que a gente faz. A gente também pode ir até Mogi das Cruzes por uma trilha. Você chega em Itaiaçupeba, pedala até o trem e volta de trem de Mogi. Quer dizer, dá para você fazer... Sempre tem o transporte público junto aí, né? Isso. Essa pode ir para Campinas, desculpe, para Jundiaí, mesma coisa. Lá tem trilhas maravilhosas a partir da estação de Jundiaí. Então a gente também faz muito disso. Legal. Agora, se você vai pedalar em outros lugares, a partir de um ponto mais afastado da cidade, aí eu boto minha bicicleta numa carona para ir, porque eu raramente vou estar afim de pegar e botar no meu carro para ir. Muitas vezes também vou. Sim. E aí a gente Mas se tiver uma companhia, melhor ainda, né? De mais carona. Fácil. Aí eu vou de Agora, carona. pra você, Renata, chuva, lama, sei lá, vento, o que é pior quando você tá pedalando assim? Você fala, ai, não aguento, não gosto de lama, por exemplo, né? O que você acha? Olha, vento contra... É o que é o pior. Eu não sou unanimidade, mas quem tá pedalando e pega um longo trecho de vento contra... falando bom português, enche um pouco. Eu sei, eu já pedalei na praia com o vento contra também, além de engolir areia, tava ali, forçando o pedal. Lama. O Brasil tem essa lama vermelha, né? Se ela gruda se ela pega entre o pneu
e a ferradura do quadro, você você vai ter que carregar a bicicleta. Nossa. Então essa é uma outra situação que também não dá para pedalar. Sim. Mas acaba mesmo, fica muito liso o piso e você não consegue desenvolver, porque você está girando. Perigoso não é, cansativo, também, aborrece. Né? Né? Só falo de queda, assim, de alguma queda não rola. A 2 por hora. É verdade. Você não está né? conseguindo andar. Bom, eu já caí porque bateu um mosquito uma vez na minha cara. Eu já caí da bicicleta. Ralei inteira, assim, o queixo foi embora quando era criança. Então, assim, tudo em excesso é ruim. Muita chuva, qual é o problema pior da muita chuva? Claro, você já está na chuva, já se molhou, acabou. Quem usa óculos como eu não enxerga. Sim. Aí você tira e continua enxergando. Aí você põe e não enxerga nada. Então tudo... Mas é tudo diversão. Mas faz parte, né? Claro. Essa inauguração que nós fizemos numa ciclovia, numa ponte, governador, prefeitos, caramba... Não é que chovia, era um toró. Dilúvio. Você pode imaginar. Todo mundo Ou seja, colocou ali para fazer o teste. 1.500, 2.000 pessoas. Um passeio que estava se esperando umas 10.000 pessoas, vieram umas 1.500, 2.000 pessoas. Caramba, Quer dizer, é tudo uma questão de você ter bom espírito, assim, né? Agora, o pior no passeio é quando você, por exemplo, tenta levar um neto, tudo, ele vem reclamando. E aí, como é que fica? Aí, o mais fácil é quando vem uma outra criança que começa a estar melhorzinha que ele, ou ela. Vai dar um incentivo? Que aí começa a entender que ele tem que ficar prestando atenção mesmo nele e na competiçãozinha entre eles lá. Entendeu? Então é complicado quando você perde a mão de um netinho ou de uma filha, quando começa a pegar naquela adolescência. Então sempre mais fácil quando você tem companheiros da mesma idade e você deixa eles meio que você vai na onda deles. Sim. Nas ideias deles, né? Boa. Vão parar. Que aí eu incentivo. Pra continuar, né? Senão vai desmotivando também, né? Enfim. Mas assim, quando você fala até de família, pra mim bicicleta é muito nostalgia, porque assim, lembra interior, quando eu pedalava aqui no interior de São Paulo com a minha família, a gente, né, chegava no interior, guardava o carro e era só bicicleta pra cima e pra baixo, né? E meu pai era assim, tradição, a gente pedalar todo sábado de manhã e sem rumo, né? Que delícia. E essa questão de levar na garupa, por exemplo. Lindo teu pai, na época, meu pai não, meu avô, né? Ele tinha uma Elbia, aquela bicicleta antigona, né? Enfim, com guidão assim. E aí eu lembro que aquela garupa doía, meu Deus do céu. Isso quando ia no cano, né? Ainda, né? Pra buscar aguinha na bica, né? Que delícia. Então é muito gostoso quando a gente fala de bicicleta, porque todo mundo tem uma história assim pra contar, mas, né? Raquel, não é todo mundo, não. Não você é uma mesmo? privilegiada. Jura? Eu vou dizer o que tá acontecendo com o Brasil. Caiu do cavalo agora. Caiu. Infelizmente, assim, nós estamos experimentando uma brecha de saúde na população que infelizmente vai estreitar. O Brasil já está com 85% da sua população vivendo em grandes cidades. Então já não tem mais essa questão da bicicleta com o interior. De pegar uma bicicleta ou mesmo ir a pé para fazer qualquer coisa. E os pais estão trabalhando desesperadamente, tarde e noite, mãe e pai trabalhando. O estresse lá no alto. As crianças estão terceirizadas. Dentro de um sistema que é mais fácil ficar no videogame, na televisão, do que lá fora sozinho sem eu ter controle. E então essas crianças de hoje, que já têm 30 anos, hein? Essas crianças hoje, inclusive de 30 anos, não tiveram o direito de serem crianças de rua com qualidade, crianças de espaço público com qualidade, de espaço aberto. E muitas delas, você vê isso no Bike Anjo. O Bike Anjo é um coletivo que ensina as pessoas a pedalar. Você vai ver na EBA, que é a escola Bike Anjo, quem é que está lá querendo aprender a pedalar? Muitas mulheres de 60 a mais e muitos jovens, inclusive homens, que correm uma maratona a pé e que com 30 anos não sabem pedalar. É mesmo? Porque não tiveram uma qualidade de vida que propiciasse isso. Caramba. E isso está piorando cada vez mais com as nossas cidades espraiadas, com as pessoas cada vez mais perdendo mais tempo na mobilidade para o seu trabalho, tendo que terceirizar as crianças e os eletrônicos substituindo um cuidado pessoal de educação, que seria a mãe, a avó, Caramba. O pai. Quando você falou 60 anos de mulheres, me chamou a atenção, né, Renata? Olha, e esse número está crescendo. Ou seja, esse negócio de falar não tem idade é porque não tem idade mesmo para aprender a andar de bicicleta. Não, uma mulherada aprendendo e chorando. Olha. É emocionante. Emocionante. Porque quando você
Quem daqui que está nos ouvindo não se lembra do dia que decolou do tapete voador, e né? que às vezes você acha que a mãozinha do pai ou da mãe tá ali atrás e não tá, é você indo tá sozinha, mais, né? sem rodinha, né? Não é lindo E isso? com os dentes, viu? Esse momento é mágico na vida das crianças que tiveram esse privilégio de pedalar na infância. E, infelizmente, esse direito, sei lá como a gente chama, né? De ser criança e ter uma bicicleta e poder pedalar, o espaço físico urbano que vem sendo criado não permite isso. Não permite, né? Agora, Rê, quando chegam assim, por exemplo, não sei se você já ouviu isso, quando vai fazer uma trilha, vai fazer um passeio, e às vezes é mais assim, perigoso e tal, né? Que exige mais, tem mais desafio. Já ouviu falar alguém, por exemplo, mas aí a mulher não vai aguentar. Essa mulher não vai conseguir pedalar, ou não. Ou então, ciclista, todo mundo se ajuda, como é que eu é? Eu mesma já ouvi isso, né? É engraçado ter esquecido dessa história. Eu fui eu estava nos canais de ESPN ainda trabalhando, estava eu, o Paulinho de Tarso, que é do Sampa Bikers, e nós estávamos na Praia da Pipa. Estava junto com um grande amigo nosso, que infelizmente já é falecido. E a ideia era explorar o cicloturismo naquela região, e veio o guia, olhou, o tempo inteiro ele olhou para mim como se eu não fosse. Aí eu falei assim, mas ele chegou assim, mas você vai? Eu falei, quem não vai é você, meu querido. Até logo, eu vou fazer o meu passeio e você não vai com a gente. Né? Mas eu tô falando isso há uns 20 anos atrás. Sim. Hoje em dia, você tem realmente o ciclismo, a UCI, o ciclismo. O CI quem é? É a entidade máxima que regula, é a FIFA do ciclismo. Né? Eles têm arcabouço é uma palavra da vez, né? Verdade, tá em alta. Arcabouço machista. Muito enraizado. Você tem uma ideia? Só agora a gente tem provas de etapa femininas. Caramba. Que eles falam que não adianta. É muito parecido com o que acontece no futebol. Mas o futebol até está mais avançado em relação a promover o futebol feminino do que o próprio ciclismo. Muito embora ele esteja fazendo, não é nem porque eles querem, é porque tem que. Né? Então, para dizer que assim, que no ciclismo você tem realmente uma pegada de que não é que é coisa para homem, que os homens são muito mais velozes, muito mais. Existe sim modalidades de ciclismo em que as mulheres são melhores e que ninguém conhece porque eu sei não dá nem olhos para aquilo. Por exemplo, existe uma modalidade, eu acho que chama-se ciclismo artístico, que as alemãs são muito boas, que são, você sabe circo, que você já viu que fica a bicicleta rodando em círculo, e são bicicletas fixas, que não tem marcha, que o pedal continua girando quando para, e que tem um guidãozinho virado, que elas fazem elasticidade, imagina, elas fazem magia ginástica. Ali, né? As mulheres são melhores que os homens nisso. E essa não é uma mobilidade, uma modalidade olímpica, para você ter uma ideia. Claro que ela está limitada a poucos lugares do mundo. Porém, quando você vê, por exemplo, uma atividade como o BMX, que agora estreou nos Jogos Olímpicos, os BMX freestyle, as meninas estão fazendo, mas a diferença é enorme. Para elas chegarem no nível dos homens, é até interessante assim, porque você tem que ter uma abstração do perigo, que as mulheres não têm essa habilidade. A habilidade da mulher é sobreviver para procriar, sim, porque a gente consegue reprocriar o mundo inteiro com 3 homens. A gente não consegue repovoar o mundo inteiro com 3 mulheres. Com 3 homens a gente consegue. Estou exagerando. Entende? Então esse instinto de sobrevivência é realmente feminino. E quando você vê a mobilidade BMX, você entende porque que as mulheres não se atiram daquela maneira, porque é insano. Sim. É insano. Um erro é morte. É verdade, é né? morte. De maluco, pra gente se machucar. É diferente do skate que machuca, mas não mata. Quando você vê o que esses meninos fazem, eles fazem evolução na vertical. Quem está vendo o vídeo vai ver que tem evolução nesse sentido e nesse sentido ao mesmo tempo numa única manobra. Caramba. Com um objeto todo pontudo no meio das pernas, voando. Nossa. E você a 13 metros de altura. Então, coisa de louco, né? É. Mas voltando à questão hoje em dia, com o empoderamento feminino maravilhoso que acontece em todas as matizes, você está proliferando o número de grupos de pedais só de mulheres. Que legal. E aquela mulherada pedala muito, e vão juntas, e vão conversando, e vão chiquésimas, sim, maravilhosas. Estilosas, né? E muito poderosas, falando bom português mesmo. Poderosas. Mesmo, poderosas. E isso está realmente maturando. E a gente vê o que precisa acontecer, que são muitos homens sentindo necessidade que isso aconteça,
para que eles sejam felizes nos seus casamentos. E vice-versa. Olha. Porque assim, todas as vezes que me perguntam, poxa, eu não sei se caso ou compro uma bicicleta. Eu falei, menino, arranja a pessoa certa, case e compre 2 bicicletas. Vai pedalar junto. Vai pedalar junto. E nada de na garupa. Então, muitos casais estão sendo formados e continuando. Não aquela que se forma e tira a bicicleta do pedal. Ou então se forma, você não vem pedalar comigo porque você não consegue chegar. Vai cada um com a sua turma. Isso. E ó, conselho que eu dou para pessoas que são casadas, com homens ou mulheres, não importa, que pedalam. Não se preocupe, ninguém vai pro pedal para arranjar historinha fora do casamento, pra você ter uma ideia. Ou seja, para botar um galho, né? Não existe isso, né? Aquela coisa, não vou deixar pedalar. Não! Bobeira, pra você ter uma ideia, quando você tá num pedal, e aí de repente, agora... O ciúmes é mais de homem pra mulher, assim? Por exemplo, não? No pedal, na hora, querem pedalar. Pra você ter uma ideia, ficou alguém pra trás, homem ou mulher, não importa. Pode ser a mulher mais linda do grupo, ficou pra trás, o pessoal disputa no paro ímpar quem vai buscar, e quem perder vai buscar. Olha. Ninguém... E se o grupo for mesmo machista, deixa pra trás. Não vai se preocupar com quem ficou. Pode ser a pessoa mais linda. Ninguém vai. Porque não está naquele momento. Naquele momento, ninguém pensando tá na paquera. Pra paquera. Tá lá pra se divertir. Pra ser... tá lá. É lazer, exercício, saúde, né? Saúde vai bem, Renata? Porque eu quero saber. Você agora vai fazer, né, mais uma velhinha, né? Isso, 70 anos. E aí, exame cardíaco, show. Na esteira também dá um baile. Como é que é? Porque o pessoal deve falar, gente, essa mulher de ferro? É a dama de ferro da bike? Não. O que é legal de você pedalar um pouquinho sempre, porque eu não treino. Sim. Então eu não vai imaginar que eu vou pegar... E fazer o VO2 melhor. Não. E especialmente depois da pandemia, quando eu realmente fiquei preso em casa, cuidando de uma pessoa bem mais velha que eu, que é minha mãe. Olha. E isso causou, eu sinto que eu perdi uma massa muscular que na minha idade está sendo difícil de recuperar. Mas quando eu começo a pedalar com a galera, eu vejo assim, vai todo mundo embora. Fico lá para trás. Dali, primeira hora, já tô vendo a bunda de todo mundo. Segunda hora, já tô na frente. Terceira hora, tô esperando. Então, assim, essa coisa de fogo, de palha dos jovens, quem tem mais tempo de pedal não tem. Não tem. Não é que eu não saí correndo porque eu não tinha gás. Eu não saí correndo porque eu não quis entregar. Deixar pro final. Em subidas mais longas, eu acabo indo atrás, porque as pessoas começam e param e começam a empurrar. E começa a empurrar. Eu vou, não empurro nem a pau mesmo. Caramba, hein? Eventualmente eu tenho que parar porque tá muito cansada, paro, respiro e sigo. Entendi. Né? Então, assim, a vantagem da idade, para quem faz exercício físico há muito mais tempo, é conhecer o corpo, né? Ter essa coisa que é chamada consciência corporal. Né? E aí sou eu, né? Zero interesse em chegar na frente de todo mundo. Tanto que a gente tem um termo, né? Que é o importante é finalizar, né? Chegar até o final. Feliz. Isso, feliz. Então, tem um termo para quem é do fundão, né? Que é o PEBA. Né? Então, o PEBA é assim. PEBA não tem plural, é os PEBA. Como italiano, né? Aí, o PEBA é aquele que leva a máquina fotográfica, ferramenta, comida pro outro, câmera extra. E vai rindo e para de curva em curva para fazer foto. E eu, como tô sempre filmando, né, fazendo a videoreportagem para os meus programas do Bike é Legal, né, que eu tô sempre nesses pedais filmando, né? Tô parando em tudo. Então, se tem alguém atrás de mim, eu vou esperar, porque essa pessoa sempre vai ser um elemento vindo de frente na minha tomada, porque senão você só fica filmando o fundo. Então eu vou lá, eu desço muito bem, eu subo devagar, mas eu desço muito bem. Então na descida eu disparo. E aí eu ganho algumas posições, então eu paro e fico compondo as pessoas que estão vindo de frente. Então por isso que eu falo que ninguém é mais peba do que eu, porque invariavelmente eu sou a última a chegar. Muito bom essa, Rê. Falando em questão de bicicleta ainda, uma curiosidade. Pan-Americano, 2007... E 2016, se não me falha a memória aí, Olimpíadas, né, aqui no Brasil. Você carregou a tocha olímpica? É verdade. Pedalou com a tocha? Como é que foi? 2007 foi muito legal, que foi a primeira vez que a tocha olímpica, né? Pan-Americano é olímpica também, mas é do Pan-Americano.
Eu pedalei em Campinas, essa tocha. Foi Interior bem legal. de São Paulo. Nossa, foi lindo. Que legal, Foi lindo hein? mesmo. E aí depois, em 2016, aí foi um convite bem especial mesmo, porque eu pude escolher onde eu queria levar. E onde que foi? Olha só, eu passei debaixo, né? Mas é na Praça do Ciclista. Ai, que Que é legal. Avenida Paulista. Que é um espaço de resistência muito importante para nós. Tem muita gente que não sabe porque é Praça do Ciclista. Fala, ué, mas não tem nenhuma bicicleta aqui, né? Vamos contar pra gente. A Praça do Ciclista, no começo dos anos 2000, a internet se popularizando fez com que os estudantes da USP, também inspirados pelo meu trabalho, mas muito por causa deles estarem entendendo a cidade de uma maneira diferente, a necessidade da gente ter cidades mais acessíveis, melhor fornida de transporte público, calçada e ciclovias, eles começam a se aglutinar naquilo que eles chamam de bicicletada, que é uma espécie de massa crítica, que é um movimento internacional. Então eles começam a se reunir nesse lugar que não se chamava Praça do Ciclista. E aí, com uma forma de ocupar um espaço na cidade, eles conseguem aprovar na Câmara dos Vereadores uma lei batizando aquela praça de Praça do Ciclista. Legal. Mas olha que interessante. Embora ela chamasse Praça do Ciclista, para não falar nome de prefeitos, naquela gestão que durou até 2011, 12, faça você as contas, que foi de 8 anos, longa, enquanto eles estiveram no governo, não se colocava uma placa escrito Praça do Ciclista. Então os ciclistas iam lá e faziam uma bonitinha na mão, colocavam, no dia seguinte vinha a prefeitura e tirava. Assim, eu fico... Eu não gosto de ficar incentivando a teoria da conspiração. Mas por que a subprefeitura não colocou uma praça escrito Praça do Ciclista num lugar que pela lei uma placa, estava né? escrito Praça do Ciclista, que o prefeito tinha promulgado Praça do Ciclista, e a gente colocava a praça e tirava. Então, assim, a teoria da conspiração não querem que tenha um espaço chamado Praça do Ciclista, né? E aí veio por fim, trocou mudou a gestão. Veio a tal da placa, foi super... E tá lá até hoje e tudo mais. Sim. E é um espaço que acabou virando... É de lá que sempre saiu a bicicletada, que acontece no último sexta-feira do mês. E aí, aquele... Não é que foi destronado, um pouco por causa da pressão da polícia na hora de se reunir, aquele vão do MASP meio que voou e foi para a Praça do Ciclista. Sim. Acabou sendo o ponto de encontro de manifestações. É verdade. Também o vão do MASP ainda é até hoje. Sim. Mas a Praça do Ciclista acabou virando um concentração, lugar, né? Concentração de demandas da sociedade civil, geralmente legítimas, né? E Renata, você tem muita história pra contar também como bike repórter, vídeo repórter, né? Porque eu vou te falar, gente, começou como arquitetura, né? Isso. Primeiro. Aí você já falou, bom, já sei que toda cidade é adaptada pro carro, quero colocar a bicicleta aqui no meio, né? Mas veio a fotografia também no meio do caminho. Já você me tira até uma curiosidade, você tá trabalhando na Playboy? Trabalhei com a Playboy há muito então tempo. pera, não vamos contar não. Deixa o povo aí curioso. Mas aí como vídeo repórter, né? Como é que foi pra você? Porque foi pioneirismo, né? Total. E foi quando e como é que foi todo? Porque hoje você pega assim um celular, você fala, beleza, fácil de fazer. Mas na época, como é que eram as reportagens? Então, teria que passar pela sequência, né? Eu começo no jornalismo como fotógrafa, repórter fotográfico. E você tem todo um arcabouço legal que você só é fotógrafo. E aí eu queria fazer pautas. Naquela época eu era montanhista, escalava muito, ia muito pra gruta. E até hoje eu gosto muito da montanha. Legal. E aí você trabalhava na Folha, falei, Folha, vamos lá, vamos fazer a matéria, tudo. E os repórteres não queriam se submeter nas intempéries do que é você estar 3, 4 dias numa travessia de montanha, tomando chuva. Não queriam perrengue, né? Não querem perrengue, tudo bem, direito deles. Mas aí então eu começo a escrever e fotografar. Legal. E criar caso com o sindicalismo e tudo mais, que não permite. Aí vem o convite de trabalhar com rádio. Meio rádio. Então aí você tem treino de texto ao vivo, treino de texto escrito e treino de imagem. Aí quando, por fim, eu saio aí sim, vai contar a história toda que eu faço freelance, vou trabalhar em revistas, a Playboy, por exemplo. Aí eu consigo, em 95, entrar para televisão. E o meu sonho era
concentrar o texto, o audiovisual, num único profissional, de tal maneira que você é o diretor, você faz tudo. Legal. E internacionalmente já estava começando a ter um movimento nesse sentido, no Canadá, City TV e tudo mais. Mas, assim, a parte legal mesmo, sindicalista disso, sempre negou. E a TV Gazeta começa com o projeto Repórter Abelha. Que é uma coisa muito importante. Do Tadeu Jango, o Marcelinho Taz, o Fernando Meirelles, todos esses grandes nomes aí do cinema e da comunicação hoje. Estavam no projeto. Sim. E um grande incentivador dessa linguagem foi o Goulart de Andrade. Ai, Goulart de Andrade, hein? Ô, saudoso. Querido. Então, em 95 eu entro na ESPN, mas eu encontro uma equipe que vem de TV Cultura e que tinha visões assim um pouco refratárias em relação a um único profissional, porque realmente existia também um receio de que fosse uma estratégia para diminuir os empregos, tudo, e eu não via assim, eu via mais um profissional ajudando, somando, colaborando, né? E mulher ainda, né, Renata? Vamos deixar isso bem claro. E a tecnologia ainda estava começando, então as câmeras ainda eram grandes, então a gente começava com Hi8, depois com Mini DV, câmeras grandes e tudo. E na ESPN eu tendo muita dificuldade. Aí, de repente, um belo dia eu consigo trabalhar com o Goulart de Andrade 97. Ei, que legal. E aí eu participei daquele programa, o Comando da Madrugada, com ele, em 97 inteiro. Final, o último ano da TV Manchete. Caramba. E foi maravilhoso. E aí eu consegui realmente desenvolver um pouco da habilidade de boa captação de áudio, bom texto ao vivo, né? Uma narração, uma narrativa. Quando eu vejo aquele material da época, Raquel, eu vejo que eu perdi a capacidade de ter uma narrativa natural. Isso por causa de muitos massacres, de muitas críticas, de você ter um padrão, estilo global. Estilo global, assim, e aí você acaba não sendo você. Então hoje eu vejo as minhas matérias, são boas, mas a narrativa natural eu perdi. Faz a crítica em cima dela, né? Nossa, cara. E aí, 97, Goulart de Andrade, 98, Canal 21, junto com o Couto, né? O Ricardo Couto me leva lá para o 21 e a gente começa a fazer um programa, todo ele na linguagem vídeo reportagem, onde eu botava muito foco em cima de esportes urbanos, o skate, o patins, a bicicleta no centro urbano e também viagens, turismo e tudo mais. E aí, embora eu já estivesse nos canais de ESPN desde 95, só em 2000 que eu começo a fazer na ESPN aquilo que eu pretendia desde o começo, mas que eu não conseguia ter o espaço. Então eu tive que mostrar na Manchete, através do Goulart, mostrar no Canal 21, através do Ricardinho Couto, e aí quando a ESPN passa a ser ESPN mesmo só, sem estar associada à MTV ou mesmo a família Tivita, deslanchou. Né, o Zé Trajano abre um espaço e eu consigo realmente desenvolver, apoiada pelos equipamentos. Então naquela época não era celular, hoje eu com celular eu... Rapidinho de fazer um material, né? Faço bem, faço com microfone. Hoje tem bastante recurso, ótica, né? Você pode ver que eu tenho 2 celulares, olha só as óticas desse aqui. Esse não é o meu celular, esse aqui tem tele e tudo. Vale ouro. O áudio é que fica a dever, mas normal, a gente se vira. Mas então, assim, é uma história, assim, fabulosa, né? Porque eu imagino o tanto de perrengues que até hoje você enfrenta nas ruas, né? Você vai mostrando pros ciclistas, fala, aqui, botaram um cone, eu vi um desses esses dias, né? Botaram um cone aqui, interditaram por causa de um trecho, você botaram um cone na faixa do ciclista, mas os carros estão passando, né? Então são vários desafios ainda. A gente sabe que, assim... Desde o quê? 70 pra cá, melhorou muito, né, a acessibilidade. Ô, Rê, você contou tanta coisa legal aqui pra gente. Queria ficar o dia inteiro conversando, né? Ou melhor, já à noite, né? Quarta-feira à noite. Mas... Pra falar a verdade, vou deixar até o convite pra você voltar mais vezes, né? Aqui no nosso Mulher Entende Mulher. Mas antes de você ir embora, só conta uma coisa. Você já fez o freela aí pra Playboy no passado, né? Pois foi. Tirou foto de algum famoso? Viu alguma coisa assim pra contar pra gente? Como que eu chego na Playboy? Quando eu entro na Folha de São Paulo, a convite do Zé Trajano e o Nunzio Brigulho, porque eles não tinham mulher na fotografia e eles precisavam de mulher pra poder entrar nos vestiários de Ana Moser, Paula, Hortência. Menina, então eles tinham um esporte feminino fortíssimo no basquete e no vôlei e não tinha fotógrafa. Então eu entro para fazer isso. E eu Você foi pioneira como fotógrafa, então? Na Folha, naquela época, entraram mais 3 comigo na Folha de São Paulo. Legal. Mas no esporte só eu. Olha. Porque eu tenho essa pegada de esporte, né? E aí, então, eu começo a fotografar os bastidores das meninas. E aí, a Playboy me chama para fazer freelancers para eles. E aí, eu começo a fazer bastidores de festas.
E aí, pô, os famosos da época, Marília Gabriela, junto Sim. com... Ai, cara, eu tenho uma péssima... Nem Mato Grosso, delicioso. Eita, Nossa, nós, hein? cara, Babado. Jesse Valadão. Eu tenho fotos maravilhosas. Tem a Chico Roberta Buarque. Close. Chico Buarque eu tenho pelado. Mentira! Ah, não. Que isso? Ele, que ano foi? Olha. 86. Chico 86 Buarque. no Festival de Gramado. Que beleza. Assim, era assim, eu fazia fotos de bastidor. Aham. Então, teve o futebol, e aí... E aí, como que era a reação, né? Aí, Tipo, aí falou assim, caraca, o Chico vai sair pelado pra buscar a toalha no campo. Aí tá, plá. E aí foi ok, ou foi razoável? Mas assim, esses tempos de Playboy, eu fazia assim uma sessão chamada Sessão Clique. Só que os outros fotógrafos faziam meio que combinado. E eu não, pra mim era sempre... Nossa, eu tenho umas O improviso total. Nossa, umas fotos bem bacanas. Que Bruna legal. Lombardi, linda, junto com o Richelli, né? Então, e eram, não eram nus, mas eram fotos sempre que tinham um erotismo por trás, assim, Entendi. sabe? Malu Mader, assim, sendo assediada por dois homens lindos, assim... Cara, mas assim, são fotos... É de uma Relíquias. ingenuidade esse material. Caramba. E ele me rendeu uma capa na Vejinha, capa na Folha, e uma exposição de fotografias no Sindicato dos Jornalistas, Caramba. chamada Bastidores. E tem uma foto linda do Ramalho, que é aquele diretor de cinema, botando um sapato não é na Glória Pires, é numa outra artista, assim, parece assim, tipo assim, a Cinderela, sabe? Essas coisas. Então, assim, é tudo uma coisa muito ingênua, Entendi. né? Muito plástica, ingênua, e de um bastidor entregue. Não necessariamente com sacanagem, mas assim, com uma coisa... Um erótico chique, né? Bastidores. Deixa pro observador criar na cabeça dele a história que ele quiser, né? E essa Olha. exposição, hoje, muitos deles já não são vivos, né? Porque foi de 88. Caramba. 88. Gente, E eu ó... sempre gostei muito dessa questão do bastidor. Por exemplo, eu fui inaugurar essa ciclovia em Vitória. O que mais me deixou pirada foi como que eles construíram essa ciclovia. Qual o método construtivo de você colocar uma infraestrutura tão grande, tão pesada e tão longa num lugar tão alto. Algo muito complexo, né? Muito. Demais. Muito. Uma obra de engenharia maravilhosa. Verdade. Então isso me encanta. Claro que a infraestrutura me interessa, mas como que o ser humano colocou aquilo lá, né? É uma grande... Tá aí. Falando em cantar, quem cantou o podcast hoje foi você, Renata muito Falzoni. obrigada, Olha, obrigada mais uma vez pela participação. Sucesso com o seu trabalho de videoreportagem, de bicicleta, porque a gente sabe que é muito importante e que, lógico, né? Melhore cada vez mais pra gente ter mais segurança no trânsito e lazer ao mesmo tempo. E posso deixar um convite? Pode deixar um convite, eu só queria mandar um beijo pro tiozinho lá da minha cidade que andava com aquelas caixas de som, sabe, na bicicleta, uma na frente de uma... Você achava que era um carro, um caminhão vindo, mas não, era uma bicicleta. Que delícia com som. É, com um som ainda. Que lindo, Mas que pode lindo. fazer o convite, Rê. O convite é para me acompanhar nas nossas redes, né? Boa. Se for querer ver coisas de bicicleta, dica, vai comprar qualquer coisa, vai lá que vai ter alguma coisa sobre o que você se interessa, né? Que é no Bike é Legal, que tá no YouTube. E aí também nas mídias verticais, né? Que nós estamos no Shorts, no Instagram e no Kawaii e TikTok também. Legal. TikTok é curioso, porque a molecada de 10 anos fala comigo, é uma delícia. E quando a coisa é mais política pública, um pouco mais voltado para o âmbito político mesmo, aí vai no @Renata Falzoni, tô lá eu colocando o verbo, colocando as Maravilha. opiniões e dizendo o que deveria estar sendo feito, né? É uma coisa mais Gente. política mesmo. É isso aí, é uma mulher que tem um leque de oportunidades aí sobre bicicleta e todo mundo, né, que envolve, né? Renata, obrigada mais uma vez, sucesso pra você. Gente, a gente tem que ficar por aqui, não tem como, né? Mas na quarta que vem, tamo de volta, hein? Com mais um podcast Mulher Entende Mulher. Até lá!